Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos trabalhando com o capítulo As Cidades. Vimos anteriormente como que ocorrem os bairros nas cidades brasileiras, as características de cada um e o nome, os bairros residenciais, os bairros comerciais e os bairros industriais. Continuando aqui o nosso livro sobre os nossos estudos, vamos à nossa sessão de olho no local. Você já usou o sistema de transporte público da cidade onde vive? Sabe se ele é eficiente? Nesta atividade, você deverá entrevistar uma pessoa que utilize o transporte público em sua cidade. Para isso, use o questionário a seguir. Então, para você entrevistar alguém, é interessante você primeiro utilizar esse serviço, para você fazer a pergunta às pessoas e saberem do que essa pessoa está falando também. É importante você perceber e ter vivenciado aquilo que a pessoa está te falando. É uma sugestão que eu estou dando, ok? Então, mas se você já utilizou ou costuma utilizar frequentemente, você considera bom o sistema de transporte? Considera rápido, um valor acessível? Qual que é a sua opinião sobre isso? Pegue este momento agora, antes de iniciar a sua entrevista, a sua pesquisa, converse com quem está próximo a você sobre este assunto. E agora, sobre o questionário, você vai iniciar com o nome da pessoa. Não necessariamente que você vai usar o nome dessa pessoa depois. Uma coisa que eu vou contar para vocês é que o seguinte, vocês já perceberam ao ler revistas, jornais, que quando se entrevista uma pessoa, nem sempre o nome desta pessoa é divulgado? Acontece muito de se usar a letra inicial. Por exemplo, o meu nome é Juliana Figueiredo. Usaria FJ. Para abreviar e identificar o seu entrevistado de uma forma tranquila. Você vai preservar a identidade e vai poder falar sobre ele. Ou você pode inventar um nome para essa pessoa e explicar. Nessa atividade, chamarei o meu entrevistado de Jonas, Pedro, qualquer nome, ok? Número 2. Que tipo de transporte público urbano você utiliza diariamente? Então a pessoa vai dizer se usa ônibus, se usa metrô, se usa os dois, se usa outro meio de transporte público, certo? Então olha lá, ônibus, metrô, trem, são opções. Qual é o seu destino diário? Vai para casa por trabalho, de casa para a escola, de casa para a faculdade, ou às vezes sai de casa de manhã, vai para o trabalho, do trabalho vai para a faculdade à noite e depois da faculdade retorna para casa. Então ela utiliza todos esses meios de transporte para o seu destino diário. Quanto tempo você passa diariamente em deslocamentos no transporte público? Então, se a pessoa vai de ônibus de um local ao outro, quanto tempo ela leva? Então, a pergunta é diariamente, ok? A pessoa vai somar no total do dia quanto tempo ela passa no meio de transporte. De manhã eu levo 30 minutos. Agora à noite, quando o trânsito é maior, eu levo 1 hora. Então, 1 hora da noite mais 30 minutos da manhã, diariamente, essa pessoa passa 1 hora e 30 minutos no transporte público. Número 5. Qual é a sua opinião sobre a qualidade do transporte público em sua cidade? O que poderia ser feito para melhorá-lo? Às vezes a pessoa pode te falar que é muito bom, que para ela atende todas as necessidades. E aí ela não vai querer sugerir nada, por exemplo. Ou ela pode achar que para ela, para os locais que ela frequenta, seja muito bom, atende a todas as necessidades, mas que como ela frequenta e às vezes precisa
se deslocar para um outro bairro mais distante um pouco e ela julga esse sistema muito ruim para um lugar mais afastado. Aí ela pode sugerir melhorias. Número 6. Como seria a sua vida se não houvesse transporte público em sua cidade? Essa pessoa depende do transporte público para se locomover. Se não tivesse o transporte público, como que essa pessoa faria? É possível ela ir a pé? É possível ela ir de bicicleta? Ou ela teria que obrigatoriamente ir de táxi, ir por automóveis por aplicativo, ter um carro? Como ela precisaria fazer para se locomover caso na cidade não tivesse o transporte público? Então, pessoal, aqui é um questionário, boa pesquisa. Continuando aqui no nosso livro, vamos à nossa sessão Mão na Massa. Observe a imagem a seguir. No Brasil e em outros lugares do mundo, o trânsito é apontado como um dos aspectos negativos da vida na cidade, pois o número de veículos é grande e causa transtornos como congestionamentos e acidentes. Na sua opinião, o que os governos deveriam fazer para resolver essa situação? Então, pensando aí no trânsito, a quantidade de acidentes, o congestionamento ser muito forte, muito grande, as pessoas perderem muito tempo paradas dentro do carro ou dentro dos ônibus, presas no trânsito, o que poderia ser feito? Será que, por exemplo, aumentar a quantidade de linhas de metrô ou cidades que não têm metrô, aumentar e ter esse meio de transporte que é subterrâneo e não tem trânsito? Será que seria uma boa alternativa? Não sei. Qual que é a sua opinião sobre isso? Descreva aqui nessas linhas abaixo. Número 2. Ligue o tipo de bairro às suas características. Veja bem, bairro residencial, bairro industrial e bairro comercial. Eu vou ler todas as características e depois nós vamos identificar, ok? Neste tipo de bairro, há uma grande concentração de indústrias. Neste tipo de bairro, existem inúmeras lojas e estabelecimentos comerciais. Neste tipo de bairro, as moradias são as construções predominantes. Vamos agora ligar um pontinho ao outro? Observe e acompanhe com a mãozinha aqui do mouse. No bairro residencial, qual que é a característica dele? É no bairro que diz aqui, ó, neste tipo de bairro, as moradias são as construções predominantes. Então, nós vamos ligar a última frase ao primeiro nome, bairro residencial, ok? Bairro industrial. O que caracteriza esse bairro? Neste bairro há uma grande concentração de indústrias. Então, nós vamos ligar a primeira frase ao segundo nome, bairro industrial. E, por fim, o bairro comercial. O que caracteriza o bairro comercial? Neste tipo de bairro, existem inúmeras lojas e estabelecimentos comerciais. Nós vamos aqui ligar este último à segunda frase, ok? Então, pessoal, nós vimos bastante agora sobre a questão dos bairros que ocorrem nas cidades brasileiras, a característica dos bairros. E aí, você também deve perceber um pouquinho sobre a característica, ter percebido, né? Agora que você já estudou um pouquinho sobre os bairros, qual é a característica do seu bairro? A partir do que ele foi formado? Foi de origem de algum imigrante ou ele foi surgindo conforme foi o crescimento e o desenvolvimento da sua cidade? Fique aí a reflexão. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!